É quase como se todo ator famoso no mundo tivesse um papel na Marvel, não é? E se eles não estão fazendo um personagem da Marvel agora, eles foram anunciados para um filme futuro ou eles já interpretaram alguém do universo DC? Como pode se esperar, sempre vai ter alguns atores difíceis de trabalhar. I'm not asking, I'm telling you. You wouldn't have done that otherwise. Acho que é o efeito de juntar um monte de celebridades com grandes egos no mesmo set. Várias vezes atores foram uma diva exigente ou um fazedor de bullying. Aqui estão 10 atores da Marvel que não eram exatamente legais de se trabalhar. Homem de Ferro, estrelado por Robert Downey Jr., foi o primeiro filme da franquia de filmes mais bem sucedida de todos os tempos. 23 filmes depois, eles quebraram praticamente todos os recordes de bilheteria e a Disney é a dona da indústria cinematográfica. Com essa credencial, faz sentido que Downey tenha um pouco de influência na Marvel. Pouco tempo depois do lançamento do primeiro filme dos Vingadores em 2012, ele decidiu usar parte dessa influência publicamente, fazendo comentários sobre os salários desiguais entre o elenco do filme. Surpreendentemente, ele não estava reclamando que estavam pagando mal a ele. Em vez disso, ele disse que seus colegas não deveriam ganhar menos do que ele. Isso fez dele um problema para os executivos da Disney, mas com certeza seus colegas de trabalho gostaram do apoio. Colocamos ele nesse vídeo porque ele usou seu prestígio e acabou dando dores de cabeça, mas nesse caso foi de um jeito muito legal. Você vai ver agora que com uma atitude ruim, ninguém vai longe. Edward Norton foi inicialmente escalado para ser Bruce Banner, o incrível Hulk. Sim, esse papel é agora de Mark Ruffalo, que parece ser muito mais fácil de lidar. Norton estrelou o filme original O Incrível Hulk, que saiu logo após O Homem de Ferro no início dos filmes da Marvel, mas ele não chegou ao filme seguinte. Na verdade, é difícil trabalhar com Norton, já que ele é um maníaco controlador que precisa dominar todos os aspectos do projeto. Neste filme do Hulk não foi a primeira vez que houveram rumores de Norton como dor de cabeça. Faz sentido que tenham rompido com ele após o filme e optassem por substituí-lo. Aliás, Ruffalo fez um trabalho melhor ao representar essa raiva silenciosa que faz de Bruce Banner um personagem tão atraente. Por mais talentoso que Norton seja como ator, ele não retratou esse tipo de personalidade. Falando em atores da Marvel que tiveram que ser substituídos, vamos falar sobre Terrence Howard. Você provavelmente se lembra dele como o Coronel James Rhodes no primeiro filme do Homem de Ferro. Isso não funcionou muito bem. Veja só, Terrence Howard aparecia mais do que Robert Downey Jr. naquele filme, apesar de ser um personagem secundário. O estúdio viu a falha e corrigiu, mas Howard não gostou do novo contrato e acabou batendo cabeça com Robert Downey Jr. Nunca é uma boa ideia brigar com a estrela do filme e com o estúdio de cinema. Howard foi substituído por Don Cheadle, que tem sido maravilhoso no papel. Ele até chegou a culpar Downey Jr. por sua saída do projeto. Howard, desde então, continuou uma estranha espiral de loucura, afirmando que ele tem 432 rostos, que ele sempre olha uma fita de vídeo que sua ex-esposa usou para chantageá-lo, e que sua atitude em relação à vida mudou depois de assistir seu pai esfaquear um homem com uma lixa de unha enquanto estava na fila para ver o Papai Noel no shopping. Entendeu? Esse é o tipo de coisa comum que todo mundo faz. Acho que não é uma surpresa ouvir que Gwyneth Paltrow foi uma pessoa difícil no estúdio, afinal, essa é a reputação que a segue em toda a sua carreira. Ela tem um longo histórico de brigas com colegas e durante seu trabalho na Marvel, não foi diferente. Muitos dizem que a Paltrow não gostava da presença de Scarlett Johansson, que fez a sua primeira aparição como Viúva Negra no segundo filme do Homem de Ferro. Paltrow era aparentemente muito rude no set, ignorando Johansson e não falando nunca com ninguém fora do diálogo do roteiro e diante das câmeras. Lembre-se, isso foi depois que o estúdio concordou com algumas exigências realmente ridículas da Paltrow antes dela concordar em aparecer no filme. Faz sentido ela estar fazendo Goop Lab agora, uma série em que todos trabalham pra ela e a elogiam. Pensando bem, esse deve ser um ambiente de trabalho muito agradável para ela, mas nos seus filmes na Marvel, ela não foi tão agradável de se conviver. É raro ouvir alguém ter algo negativo a dizer sobre ele, e geralmente ele é um cara amado. Mas esse não foi o caso na filmagem de Thor. Idris Elba fez o papel de Heimdall nos 3 filmes de Thor, mas ele não estava muito empolgado com a sua parte, e o entusiasmo, se é que teve algum, desapareceu rápido.
Segundo muitos boatos, Alba era um terror no set, reclamando o tempo todo do traje desconfortável, do roteiro que ele nunca gostou e da falta de respeito no estúdio. Isso tudo chegou ao limite em Thor, o mundo sombrio onde parece que ele era frustrante ao máximo. Enfim, Alba é considerado um cara legal, mas acho que tem alguma coisa na Marvel que ele não gosta. É isso, ou ele achava o personagem Heimdall insuportável e ele estava só fazendo tipo pra ajudar no papel. Você conhece Andy Serkis de muitos papéis, só que não percebe. Ele teve papéis principais no Senhor dos Anéis e Planeta dos Macacos, e ele é normalmente conhecido como líder no mundo da captura de movimento. Fala-se até em dar a esse tipo de performance sua própria categoria no Oscar, e por quase 20 anos, Andy é o candidato nessa área. Quando ele não está fazendo personagens animados, você pode vê-lo fazendo o papel de Ulysses Klaue em Vingadores, Era de Ultron e Pantera Negra. De acordo com inúmeros boatos, seu sucesso como artista de captura de movimento inchou um pouco o seu ego e parece que ele é uma dor de cabeça no estúdio. Você quase pode ver isso nas suas entrevistas, à medida em que ele perde aos poucos aquela coisinha chamada humildade e recebe cada vez mais crédito pelo aumento da captura de movimento nos filmes. Embora ele seja mais conhecido por seu papel na trilogia Matrix, Hugo Weaving também fez um papel importante na Marvel como o Caveira Vermelha. Ele apareceu em Capitão América, o Primeiro Vingador, interpretando o antagonista do herói favorito da América do Norte. Ele fez um trabalho incrível também. Só que ele não gostou de fazer o papel tanto quanto gostamos de assisti-lo. Após as filmagens, Hugo não teve vergonha de dizer quão cansativo era o papel e da quantidade de tempo que ele ficou na cadeira de maquiagem. Ele reclamou muito, para surpresa e desgosto do estúdio e dos seus colegas de trabalho. Não é surpresa então que outra pessoa fará o personagem Caveira Vermelha em futuras aparições, porque Hugo não está interessado em repetir o papel. Acho que um traje de esqueleto vermelho é um pouco menos confortável do que um terno preto e uns óculos de sol. Anthony Hopkins é uma lenda mesmo na indústria cinematográfica. Faz todo sentido que ele interprete um dos personagens mais lendários e respeitados da Marvel, Odin. Você sabe, deus de Asgard, pai de Thor. Sim, esse foi o mesmo cara que interpretou Hannibal Lecter em Silêncio dos Inocentes. Um ator treinado que faz isso há décadas e tem fortes raízes no teatro, ele não ficou muito empolgado com essa coisa toda de Marvel. Assim como Martin Scorsese, ele não viu muita graça nisso. É verdade que esse cara aprendeu de Laurence Olivier e é uma estrela há mais de 50 anos. Então tem sentido que ele hesite em pular na onda dos super-heróis, que muitas vezes é criticada por sua falta de profundidade ou mérito artístico. Em entrevista, Hopkins até admitiu que esqueceu completamente que apareceu no segundo filme de Thor. Isso mostra o quanto esse papel significou pra ele. Ele pode não ter ficado empolgado com sua parte nos filmes, mas eu duvido que ele tenha tido algum problema com os cheques da Marvel. Ah, sim, Stan Lee, o pai da Marvel, famoso por suas participações especiais em todos os filmes da Marvel. Sempre foi muito bom ver o criador de todos esses personagens incríveis fazendo cenas ao lado deles. Seus papéis nunca foram grandes, mas ele sempre tinha uma parte legal em todos os filmes da Marvel. Fora disso, ele não teve nenhum envolvimento com os filmes, ele só aparecia por 1 ou 2 dias e depois ia embora antes de causar qualquer problema. Por outro lado, conhecendo seu passado como editor rigoroso de histórias em quadrinhos, que muitas vezes brigava com quem trabalhava com ele, e imagine ele no estúdio. Afinal, esse cara literalmente inventou tudo isso. Imagina ele andando em grandes cenários de cinema, vendo todos os seus pensamentos e invenções ganhando vida. Sem falar dos bilhões de dólares nas bilheterias dos quais ele não estava lucrando. Mas ei, pelo menos ele conseguiu essas aparições. Isso nos leva ao Gavião Arqueiro, o vingador menos talentoso, favorito de todos. Olha só o problema com Renner. Tem uma tradição em Hollywood entre celebridades e meios de comunicação em que atores participam de algo que poderíamos chamar de suítes de presentes. Algo que dá aos atores algumas cestas de presentes bem legais, geralmente no Oscar, em troca de entrevistas exclusivas. Jeremy Renner, no entanto, é famoso por aparecer, pegar os presentes e brindes e depois se recusar a tirar fotos, ser entrevistado ou aparecer na câmera. Honestamente, eu faria o mesmo se fosse ele, mas talvez ele esteja fazendo isso por insegurança. Você agiria diferente com Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris Pratt e todos esses abdominais andando no estúdio? Sim, de repente o arco e a flecha não parecem estar à altura.
Esses são 10 atores da Marvel que foram fanfarrões no estúdio. Não é tudo culpa deles, no entanto, embora fazer filmes de grande orçamento pareça legal, também pode ser muito irritante e cansativo. Independente de suas atitudes, a maioria dos filmes da Marvel foram incríveis, então eles estão fazendo algo certo. E você, o que acha? Com quais Vingadores você gostaria de fazer uma cena e com quais nem tanto? Digita aí pra gente nos comentários e diga o porquê! Antes de ir embora, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no Se Liga para mais vídeos. Até a próxima!